Olá, tudo bem? Continuando aqui nos comentários ao CPC de 2015. Nesse vídeo, nós não vamos fazer análise de um artigo apenas. Nós vamos analisar aqui 3 artigos, que são os 3 últimos artigos do livro 1 do CPC de 2015, desse livro 1 da parte geral, né? E a gente vai tratar sobre esses artigos. Eles disciplinam a respeito da cooperação nacional. E com isso a gente encerra essa primeira parte e depois, no livro 2 dessa parte geral, a gente vai tratar sobre os sujeitos do processo, ok? Então vamos falar sobre, primeiro, o artigo 67. Ele disciplina da seguinte maneira: aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Ele começa aqui o estabelecimento de algumas regras relativas a essa ideia de cooperação nacional. O que é essa cooperação nacional? Então a gente viu logo no início, quando começamos a estudar a competência no processo civil, que há necessidade de divisão dos serviços do Poder Judiciário entre vários órgãos de várias instâncias, de justiças especializadas, justiças comuns, tudo isso para que o Poder Judiciário possa prestar de forma adequada os serviços que são da sua competência, né? Agora, isso não quer dizer que um órgão do Poder Judiciário fique adstrito tão somente à prática de atos nos processos de sua competência, porque vai ser necessário, eventualmente, que um órgão do Poder Judiciário preste um auxílio a outro órgão do Poder Judiciário praticando um determinado ato de cooperação nacional. Então eu preciso ouvir uma testemunha que mora na cidade de São Paulo, mas esse processo em que essa testemunha é necessária, ele tramita em outra comarca. Ele vai tramitar lá na comarca de Porto Alegre, por exemplo. Eu não posso obrigar a testemunha a sair de São Paulo e ir a Porto Alegre e prestar depoimento. Então o que vai acontecer? O juízo competente para o julgamento daquela causa vai enviar uma carta precatória ao juízo competente na comarca de São Paulo, do Foro Central, né? A depender de onde more a testemunha, e o juízo da comarca de São Paulo, então, vai determinar a intimação da testemunha e vai realizar a audiência para oitiva do seu depoimento. E aí vai devolver os autos desta carta precatória ao juízo da comarca de Porto Alegre para que ele possa, então, fazer a valoração da prova e o julgamento do caso da sua competência. Esse é um ato de cooperação nacional. A gente viu aqui 2 órgãos do Poder Judiciário cooperando um com o outro. E a cooperação nacional tem algumas semelhanças com o que a gente já viu na análise dos artigos 26 e seguintes do CPC de 2015, que trata da cooperação internacional, né? Então, enquanto que lá se tratava da cooperação entre estados diferentes, né, entre países diferentes, aqui nós estamos tratando da cooperação entre órgãos diferentes do Poder Judiciário, mas órgãos do Poder Judiciário brasileiro. E a finalidade disso é, então, tornar efetiva a prestação jurisdicional e melhorar a qualidade da prestação desses serviços pelo Poder Judiciário. Indo além, o artigo 68 disciplina que os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Aqui ele faz essa previsão genérica justamente para indicar que, em regra, não há uma forma específica nesses pedidos de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário no Brasil, né? Então, quer dizer, qualquer ato pode ser praticado por meio desses atos de cooperação. Então, se eu não posso praticar o ato na comarca em que tramita o processo, eu posso então pedir cooperação, fazer um pedido de auxílio a outro juízo de um local diverso para que ele então pratique aquele ato. E por fim, o artigo 69 vai disciplinar
sobre as várias formas, né, de cooperação nacional. Então, ele disciplina que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido. Aqui ele já impõe um dever aos magistrados quando eles recebem um pedido de cooperação nacional. Prescinde de forma específica, quer dizer, não há em regra, desde logo, uma forma específica para a prática dos atos de cooperação nacional, com exceção do que a gente vai ver lá da previsão do parágrafo 1º, que vai tratar das cartas, mas a gente já chega lá. Então, em regra, não há uma forma específica para isso. E esse pedido de cooperação nacional ele pode ser executado como auxílio direto, como reunião ou apensamento de processos, como prestação de informações, como atos concertados entre os juízos cooperantes. Então aqui o legislador deixa em aberto justamente para que, no caso concreto, diante da situação específica, os juízes, o juiz que vai pedir a cooperação e o juiz que vai cooperar com ele, possam então determinar na situação concreta qual seria o ato e de que forma esse ato há de ser praticado. Já o parágrafo 1º trata das cartas, né? Então o parágrafo 1º vai disciplinar que as cartas de ordem, precatória e arbitral vão seguir o regime previsto neste Código. E o regime previsto está lá nos artigos 236 e 237 do CPC, que a gente vai analisar mais adiante. Então essas cartas, né, precatória, que é quando eu vou pedir um ato de cooperação a um juízo de competência territorial diversa, mas de mesma instância, né? Então, o juízo de primeiro grau de uma determinada comarca envia uma carta precatória para um juízo de primeiro grau de uma outra comarca para que seja praticado um determinado ato processual. A carta de ordem é uma carta que vem do tribunal, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão vai determinar que um juízo específico de uma determinada comarca do Maranhão pratique um determinado ato de cooperação nacional. Então aqui a gente já vê que tem uma hierarquia, né? O tribunal e o juízo de primeira instância. E temos a carta arbitral, que é aquela que é expedida pelo árbitro, né? Dentro de um processo arbitral, quando há necessidade de que se pratique um determinado ato por ordem de um juiz. Por exemplo, o árbitro determinou o bloqueio de bens de uma das partes envolvidas naquele processo arbitral. O árbitro não pode executar essa sua decisão. Então ele precisa enviar uma carta arbitral ao juízo competente, e o juízo competente então vai determinar os atos necessários para que haja o bloqueio dos bens daquela parte envolvida no processo arbitral. O parágrafo 2º disciplina que os atos concentrados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: inciso 1, a prática de citação, intimação ou notificação de ato. Inciso 2, a obtenção e a apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Inciso 3, a efetivação de tutela provisória. 4, a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. 5, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. 6, a centralização de processos repetitivos. E 7, a execução de decisão jurisdicional. Então, são várias as formas, de vários os procedimentos que podem ser adotados e que vão ser concertados, né, vão ser arranjados entre os juízos envolvidos nesse pedido de cooperação nacional. E para finalizar, o parágrafo 3º disciplina que o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. O que significa isso? É possível que um juízo federal de primeira instância, por exemplo, solicite a prática de um ato de cooperação a um juízo estadual de uma comarca diferente, né? Se naquela comarca não houver vara federal instalada, o juízo federal não vai poder fazer um pedido de cooperação a uma vara federal. Então, ele vai pedir a colaboração, a cooperação, nesse caso aqui, de um juízo estadual. E isso está expressamente permitido aqui
no parágrafo 3º do artigo 69, ok? Lembrando que mais detalhes a respeito disso você encontra lá nos meus comentários ao Código de Processo Civil, que a editora Juruá vai lançar em breve em forma impressa, mas que já está aberto ao público para acesso na plataforma Juruá Docs. E eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar e conhecer essa plataforma super bacana. Aqui tem o CPC comentado e outras leis comentadas também. E nesse período de pandemia da Covid-19, mais uma notícia boa. A editora Juruá liberou acesso gratuito aos comentários ao CPC de 2015 que foram feitos por mim. Então eu te convido a conhecer essa plataforma e, se gostar, obviamente, depois você pode adquirir tanto o acesso virtual quanto o Código de Processo Civil impresso com os seus respectivos comentários. Para finalizar o dia de hoje, eu gostaria de fazer aqui de ler um trecho de um texto chamado Implicações entre o Jurídico e o Social, reflexão que se faz urgente, de autoria do professor José Joaquim Calmon de Passos. E eu vou citar neste vídeo e nos próximos também alguns trechos de textos do professor Calmon de Passos, porque neste ano de 2020 ele completa... neste ano de 2020 se comemora o centenário do nascimento do professor Calmon de Passos, que foi um grande jurista brasileiro, infelizmente não está mais entre nós, mas que deixou uma obra importantíssima para que a gente possa entender e refletir sobre o direito e sobre o processo. E neste texto ele diz o seguinte: lembraria, para complementar, que o direito é um produto da convivência política dos homens, sob a pressão de suas necessidades e buscando ideologicamente legitimar-se à coerção institucionalizada pela aceitação social. O direito jamais se materializa, concretiza-se, adquire como produto um corpus, dissociando-se do seu produtor, porque o produto do operar, o jurídico, é apenas linguagem, e como linguagem, algo impensável separado do próprio processo comunicativo. Por isso mesmo, o direito é processo. Não o processo que a gente vê nos mal-sinados autos e na mal-sinada peregrinação nos fóruns e tribunais, mas o produzir disciplina domesticadora do arbítrio e limitadora da discricionariedade. E somente processo, pelo que é algo de todo dependente dos operadores que nele intervêm. O direito é o que dele fazem os seus produtores, seja no momento predominantemente político do legislar, seja no momento predominantemente pragmático de sua aplicação, que para não se fazer disfuncional reclama seja submetida à mais rigorosa das técnicas possíveis, com vistas à eliminação de todo arbítrio e controle da discricionariedade que seja inevitável. Tudo o mais é adereço, a azeitona que coroa a empada, a uva que adorna o sorvete, o faz de conta estético que não garante o bom sabor do produto. Poderia, portanto, presumir o que é necessário e o único necessário para a eficiência da justiça: bons operadores jurídicos, homens à altura da função que lhes cumpre desempenhar, permanentemente comprometidos em melhorar a si próprios e a qualidade do serviço que se obrigaram a prestar à sociedade, seja como advogados, membros do Ministério Público ou magistrados. Precisamos de homens urgentemente, abundantemente, inevitavelmente. Onde eles estão? Quem os está formando? Quem os está controlando para impedi-los de descaminhos e descontroles? As respostas a estas perguntas também respondem à pergunta sobre o que é necessário para a eficiência da justiça. Calmon de Passos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.